Foi. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Diego, sou professor de Geografia e estamos aqui para dar continuidade à nossa matéria, conforme, já que a gente trabalha no primeiro e segundo ano. Conforme já todos sabem, nós teremos que dar uma revisão geral da matéria anterior, tá? E a matéria que nós vamos trabalhar com vocês é uma matéria importantíssima, que é uma questão sobre globalização. Eu vou falar de uma maneira bem ampla, porque é algo que nós já vimos bastante, tá? Deixa eu só abrir aqui o slide. Não abriu ainda. Só um segundo. Foi. Gente, eu só preciso que alguém diga se está conseguindo visualizar o slide aí. Sim, eu estou conseguindo ver. Obrigado, gente. É porque às vezes não vai, tá? Eu pretendo depois colocar essa aula para aqueles que não podem vir. Até a Maria me explicou que ela não poderia participar. Acho que teve um outro aluno também. E tem gente que não liga mesmo. E a vida é assim mesmo. Tá, galera? Tudo que você faz nessa vida, você nunca vai conseguir abranger todas as pessoas. No máximo 20%, 30%. E a gente trabalha com isso. Pessoal, essa matéria sobre globalização é muito importante, é uma matéria que cai muito em vestibular. Por quê? Porque é um assunto, ainda mais agora, no período de pandemia, tem tudo a ver com globalização, tudo a ver com globalização, a pandemia. Por quê? Vamos imaginar, semana passada, o dólar aumentou. Houve uma elevação do dólar. Teve uma questão da Petrobras, teve vários problemas e o dólar subiu. Aí você fala, não estou nem aí, não vou viajar, não dependo do dólar. Depende sim. Por quê? Você está de olho naquele celular que custa R$ 1.500 e você está esperando aquele momento certo de dar a facada nos seus pais para poder comprar. Só que, devido ao aumento do dólar, esse celular que custa R$ 1.500 foi para R$ 1.700 e ficou mais difícil ainda de comprar. Por que ele aumentou o preço desse celular? Porque o Brasil é um país que importa tecnologia, importa produtos industrializados. O Brasil é um exportador de quê? É um exportador de matéria-prima, é um exportador de commodities. O que são commodities? São grandes produtos mundiais de matéria-prima. Como assim, professor? É o minério de ferro, é o alumínio, perdão, é a bauxita que produz o alumínio, tá, gente? São os grãos, milho, soja e por aí vai. Isso são commodities, tá bom? O Brasil é um país que exporta matéria-prima, exporta grãos, exporta minérios e importa tecnologia. Ou seja, o Brasil tem uma fábrica da Apple aqui no Brasil para produzir celular? Não, não tem. Você pode ter uma fábrica no Brasil da Samsung para produzir celular? Tem. Ah, professor, então tá bom, você tem a fábrica no Brasil, o dólar não vai influenciar, porque vai ser produzido aqui, não vai ser importado. Aí que tem um grande problema. O Brasil tem uma fábrica, mas funciona muito mais como uma montadora. Como assim, professor? Funciona quase um Lego, você vai montando. O Brasil não produz a placa do celular. Essa placa vem de outro país. No máximo, vem as peças para montar a placa aqui. Mas você não consegue produzir um celular do início ao fim no Brasil. Por quê? Porque grande parte do chip do celular, o cérebro do celular, ele não é produzido no Brasil. As peças vêm de vários países. Exemplo, vem muito lá do Oriente Médio, vem muito lá do Extremo Oriente, vem muito lá de Taiwan, Singapura, da China, até mesmo do Vietnã, que é um país pobre, mas está produzindo, vem da Índia, e chega aqui no Brasil, é somente montado. Eles pegam as peças, produzem o celular e é vendido aqui.
Só que as peças vêm do exterior. Se ela vem do exterior, necessariamente você precisa comprar na moeda internacional, que é o dólar. Como assim? Exemplo, o Brasil vai vender produto agrícola para a China. A moeda do Brasil é o real, a moeda da China é yuan, se eu não me engano, yuan. Qual é o dinheiro que eles usam para fazer essa troca? Real ou yuan? Nenhuma das duas. Eles usam o dólar, que é a moeda internacional. Tá? E então você tem um mercado altamente globalizado. Por isso que ele bota aí que a globalização é o atual estágio do modo de produção capitalista, um período marcado pela maior conexão e interdependência entre economias nacionais. Tá? Isso daí é muito interessante você entender. Interdependência. Por isso que você acha que uma coisa que acontece do outro lado do planeta não influencia na sua vida. Influencia pra caramba. Talvez decida se você vai ter emprego ou não. Talvez decida se a pessoa que você conhece vai manter o seu emprego ou não. Por quê? Porque em um mercado globalizado, tudo que acontece no planeta pode influenciar no seu país, na sua região, no seu município ou no seu bairro. Como assim, professor? É aquele papo que eu já tive com vocês em vários momentos. Talvez uma crise alimentar na Argentina influencie no preço do arroz aqui no Brasil, que uma parte do arroz do Brasil vem da Argentina, vem do Paraguai, vem da Bolívia, por aí vai. Com isso, nós temos o quê? Com isso, nós temos a variação de preços aqui no Brasil, e essa variação de preço pode elevar o preço da mercadoria no Brasil, fazendo com que o mercado venda o quê? Menos. Vendendo menos, precisa mandar embora. E talvez possa mandar embora você. Tá? Então, galera, só para a gente compreender aqui, eu estou passando aqui para vocês uma revisão geral sobre globalização. Tá? Então, a gente pode dividir a globalização em 3 principais momentos. Tá? O primeiro momento é que a globalização começou desde o período, lá se vocês estudarem essa história, desde o período do início do mercantilismo, tá? Das grandes navegações, a partir de 1450. Por quê, professor? A partir desse momento, você vai ter o início de um mercado globalizado. Ou seja, você sai de um ponto para comprar em outro. Você mesmo morando aqui no fim do mundo, que é Magé, eu posso falar isso que eu moro aqui também, você recebe produtos do mundo inteiro na sua região, tá? E isso tudo iniciou com as grandes navegações, lá com as navegações para as Índias e por aí vai, tá, galera? O segundo momento, só para a gente resumir aqui, o segundo momento que você tem importante na globalização é com a Revolução Industrial. Tá? A partir da Revolução Industrial, surgimento da máquina, que a gente vai falar bastante quando entrar na matéria do 3º ano, nós vamos ter um mercado que vai se globalizar ainda mais. Tá? A Revolução Industrial vai mudar totalmente o planeta. Mas é um assunto que eu vou trabalhar um pouco mais para frente, quando a gente entrar na matéria mesmo do 3º ano. Tá? E o terceiro momento é a partir de 1989. O nome globalização só surge mesmo a partir de 1989. Qual foi o marco da globalização? O que aconteceu em 1989? Tem que saber algumas datas de cabeça. 1989 é a queda do Muro de Berlim. Ou seja, que vai marcar o início do declínio do socialismo, do comunismo no mundo. A queda do Muro de Berlim, consequentemente, o fim da União Soviética, vai marcar um período onde o capitalismo vai estender os seus braços por todo o planeta. Com isso, a globalização vai ganhar muito mais força. Tá? Deixa eu só passar aqui. É interessante a gente... Aqui ele faz um resumo do que a gente está falando. Tá? É um capitalismo comercial, industrial e depois financeiro. É interessante lembrar, esse resumo é bem legal, tá? Eu vou mandar depois esse material para vocês. Por isso que eu estou passando um pouco mais rápido. Tá? É interessante lembrar que a globalização vai criar a ideia da cultura global. Como assim, professor? Você vai perceber que aos poucos vai criando uma padronização mundial nos seus costumes, uma padronização mundial até mesmo na língua. Por quê? O mundo inteiro vai querer aprender o inglês, que é uma língua internacional. Você pode ir para qualquer canto no planeta, porque falando inglês, você vai arrumar alguém para poder
dialogar com você. Tanto que, mesmo com a expansão da China, que a gente vai falar mais para frente, o inglês ainda é muito forte. Tá? Há uma padronização na cultura. Exemplo, na alimentação. Grande parte do mundo se alimenta de quê? Carne bovina, ou seja, boi, vaca, frango, porco, peixe. Dificilmente sai disso. Pensa só. Dificilmente você chega em casa e fala: mãe, o que você fez de almoço? Ela vai falar: fiz um gambá com batata. Se cruz crema, apesar que meu pai come. Deixa isso para lá que estou filmando. Mas o que acontece? Por quê? Porque você tem uma padronização mundial também na alimentação. Coisas que são muito específicas de um determinado local, aos poucos vai diminuindo. Quer ver melhor exemplo do que feijão? Feijão é uma coisa muito brasileira, muito brasileira. Mas se você pegar uma geração mais nova, talvez até alguns de vocês, não gostam de comer feijão. Por quê? Porque não há uma propaganda muito forte mundial do feijão. Isso é uma coisa que é Brasil, tá? Diferente do arroz, diferente do milho, da batata, que são os alimentos o quê? Que estão presentes nessa cultura global, tá? O feijão não tá. O feijão é uma coisa bem, bem, bem Brasil, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como que isso funciona, a gente precisa ter ideia dessa padronização. Padronização no uso de roupas. Exemplo, jeans. A gente já teve essa conversa. O jeans é um produto que se globalizou por todo o planeta. Ele se expandiu por todo o mundo. Você pode ir no interior da África que vai ter um cara de calça jeans. O jeans, gente, é um tipo de roupa inicialmente criado para as fábricas. Que ele era muito grosso, então ele aguentava... Ele usava muito siderúrgica, onde pode pingar o aço derretido. Então, a gente conseguia proteger fagulhas e por aí vai. Depois que ele começou a ser comercializado nos Estados Unidos, e essa cultura norte-americana, estadunidense, no caso, se expandiu pelo mundo. Mas tudo é feito de propósito. Aprendam isso. Por quê? Para criar uma economia global. Por que criar uma economia global? Pensa nisso. Por que o mundo inteiro tem que se vestir igual? Simples. Se o mundo inteiro se veste igual, uma fábrica tipo, uma marca importante, uma multinacional, lembra que a gente falou sobre isso? Tipo a Nike, ela produz um tênis e ela não precisa produzir um tênis diferente em cada local. Ela produz um produto global que vai ser vendido no mundo inteiro. Por isso que você tem uma cultura global em um sistema capitalista, onde você precisa vender o máximo possível, é muito importante, é muito interessante. Então, as coisas específicas, as culturas locais, aos poucos, vão sendo suprimidas. Vai vir a cultura global e vai acabar com a cultura local. Tá? Há uma tendência muito forte. Principalmente, e lembrando que essa cultura global vai vir de quê? Dos países desenvolvidos, dos países ricos, tá? Os países hegemônicos, essa palavra é importante, hegemonia. Hegemonia significa poder, controle, liderança. Então, a cultura americana vem e suprime a nossa. Acaba com a nossa cultura. Né? Não é que, como que eles são maus. Não, isso daí é uma tática somente para fazer com que você consuma produto americano. Norte-americana. Por quê? Porque eles possuem essa hegemonia. Ou seja, eles estão no poder, no controle, na liderança. Tá? Um filme que sai nos Estados Unidos, um blockbuster da vida, ou seja, esse filme feito para consumo, sei lá, quando saiu Vingadores Guerra Infinita. O mundo inteiro consumiu esse filme. Tá? Por quê? Porque isso daí é um símbolo dessa economia globalizada. Pense nisso. E junto com essa economia globalizada, pessoal, nós vamos ter a ideia do neoliberalismo. A ideia do neoliberalismo é muito forte. Aprendam sobre isso, porque isso aparece o tempo inteiro, não só em prova, para aparecer na sua vida. Tá? Nós temos um governo atualmente que ele tem traços de neoliberalismo, tá? O nosso ministro da Economia é talvez seja o maior defensor do neoliberalismo aqui no Brasil.
E a gente precisa entender o que é isso. Tá? Enquanto isso, os governos do Brasil, principalmente mais de esquerda, são governos que não são neoliberais, tá? São muito mais estadistas. A gente vai entender um pouco sobre isso. Tá? O neoliberalismo é um assunto que daqui a pouco, nas próximas aulas, eu vou entrar muito mais a fundo. Tá? Mas só para você entender, o termo neoliberalismo começou a aparecer muito no final dos anos 80. E ele tem como a ideia principal tomar lugar do keynesianismo. O que é isso? O keynesianismo foi a ideia que surgiu nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, onde o Estado ele vai ser o principal investidor. Ou seja, o Estado vai contratar as pessoas, o Estado, ele que vai impulsionar a economia. Então, o neoliberalismo trabalha com a ideia da não intervenção do Estado na economia. Como assim, professor? Trabalha com a ideia, muito da ideia do Estado mínimo, apesar disso aí está caindo um pouco em desuso, mas o que é Estado mínimo? O Estado tem que ser o menor possível. Então, no neoliberalismo, não tem espaço para o Estado ter uma empresa. Como assim, professor? Exemplo, a maior empresa do Brasil chama-se Petrobras. Quem é o principal acionista da Petrobras? É o próprio governo brasileiro. Se você for nos Estados Unidos, onde é um dos berços do neoliberalismo, lá não existe empresa do Estado como aqui no Brasil. Você tem a maior empresa do Brasil, a Petrobras, que é uma empresa estatal. Aqui no Brasil você tem 2 bancos públicos. Você tem a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Tem outros também, mas os 2 principais são esses. Nos Estados Unidos, isso você não vai ter isso presente. Lá é uma ideia do Estado precisa ser o menor possível para ter o maior aporte de gasto possível. Aqui no Brasil, você tem o SUS, Sistema Único de Saúde, onde toda pessoa, na teoria, tem direito a ter uma saúde pública. Ou seja, você não vai pagar pela saúde. Nos Estados Unidos, se você tem um filho, você vai gastar um dinheiro gigantesco para pagar as vacinas do seu filho. Aqui no Brasil, você não paga. Mas, em compensação, nos Estados Unidos não tem um sistema público de saúde, como aqui no Brasil, um sistema único de saúde. Se você ficar doente lá, você precisa pagar. Se você não tiver plano de saúde, você precisa pagar o hospital, precisa pagar o seu tratamento. Ah, professor, isso é muito ruim. Tem por esse lado. Você pode ver esses 2 jeitos. Eu tenho minha visão, mas eu vou mostrar para vocês as 2 visões, vocês decidem o que é melhor. Lá nos Estados Unidos não tem sistema público de saúde. Em compensação, os impostos pagos são muito menores que aqui no Brasil. Por quê? O que diz o neoliberal? Você vai pagar pela sua saúde, mas em compensação, você vai ter condições de pagar pela sua saúde porque você vai pagar menores impostos. Aqui no Brasil, a carga de impostos que você paga é muito grande. É muito grande por quê? Porque você vai ter um Estado muito grande aqui no Brasil. Para manter esse Estado, para manter o SUS, escola pública e por aí vai, você precisa de muito dinheiro. E como você consegue dinheiro? Através de impostos. Só para dar um exemplo. Se você compra um carro aqui no Brasil, você vai comprar, sei lá, um HRV, um carro que eu sou doido para ter. Um dia eu vou ter, agora não. Um HRV. Você vai comprar um HRV, custa vamos botar 100 mil reais, mas custa mais, tá? Desses 100 mil reais que você vai pagar na HRV, pelo menos 55 mil reais vai ser imposto. Ué, professor, mais da metade do carro que eu vou comprar é imposto? Sim, imposto. Imposto federal, imposto estadual, imposto municipal e por aí vai. Tudo que você compra tem uma carga de imposto muito elevada. Eu estou dando um exemplo do automóvel, que tem uma das que mais tem. Mas se você for comprar um remédio, tudo tem uma carga de imposto muito grande. Por que a carga de imposto aqui no Brasil é grande? Porque o Brasil tem um Estado muito grande. Como assim Estado com letra maiúscula? Estado. Porque aqui no Brasil você tem que manter esse Estado grande, porque você tem um SUS, você tem uma escola pública, você tem universidade pública, você tem outras estatais e por aí vai. Tá? Não vou entrar tanto nesse assunto, não, mas eu quero que você entenda o que diz o neoliberal. O que diz o neoliberal? O Estado deve cortar custo, deve cortar gastos. Ou seja, o Estado precisa diminuir o seu tamanho. Para quê?
para que ele precise de menos impostos e essa pessoa vai ter a sua liberdade de escolher como gastar o seu dinheiro. Entenderam a ideia? Tá? Então, lá nos Estados Unidos, o imposto aqui no Brasil, que o imposto do automóvel ultrapassa 50%, nos Estados Unidos em torno de 12% a 15%. Olha a diferença da carga de imposto. É muito menor. Por quê? Porque lá o Estado é menor do que no Brasil. Tá? Aí vem, ó, pautas do neoliberalismo. Eu vou mudar essa matéria para vocês, então eu só vou passar um pouco mais rápido. Redução dos gastos públicos, abertura comercial, investimento estrangeiro direto, privatização. Essa palavra é muito importante, privatização. Quer ver? Existe uma briga no Brasil muito forte que deve acontecer ainda esse ano, que é a privatização dos Correios. Tá? Aqui no Brasil, o Correio é uma empresa estatal. Coisa que em país neoliberal não existe essa parte do Correio, essa parte de envio de encomenda ser uma coisa que o Estado controla. São empresas particulares. Tá? Aqui nos Estados Unidos já houve essa privatização há muito tempo. Tá? Aqui no Brasil ainda é uma empresa estatal. Ela não tem mais o total domínio. Tá? Tem outras empresas que trabalham com isso. Mas ela ainda tem uma participação muito forte. E é uma tendência que ela seja o quê? Privatizada. Ou seja, ela vai para a iniciativa privada. Aqui no Brasil, quem começou com essa experiência neoliberal, começou a privatização, foi um presidente chamado Fernando Henrique Cardoso, que foi um presidente aqui no Brasil na década de 90. Foi um presidente muito importante por causa que foi durante o seu governo que o Plano Real conseguiu estabilizar a nossa moeda, que era um problema seríssimo no Brasil. Não surge no governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Mas surge no governo de Itamar Franco. Mas Fernando Henrique Cardoso, ele era o ministro da Fazenda quando surge o Plano Real. O Plano Real surge em 1º de maio de 1994. E Fernando Henrique Cardoso se torna presidente do Brasil em 1º de janeiro de 1995. Tá? Desregulamentação. É interessante a gente entender um pouco sobre isso. Daqui a pouco, nas outras aulas, eu volto no liberalismo, tá, gente? E a ideia da globalização, ele trabalha muito da ideia da compressão espaço-tempo. Como assim, professor? Parece que o mundo está muito menor agora. Por quê? Porque você vai ter uma maior velocidade dos meios de transporte. E não só do meio de transporte, também de fluxo de informações. Uma coisa que acontecia há 10 anos atrás... Gente, eu lembro de tsunami na Indonésia, em 2004. Nós demoramos alguns dias para ter imagens do tsunami. Hoje em dia, tudo que acontece no mundo você vê em tempo real. Isso está muito ligado à expansão da internet. Tá? Essa imagem aqui, ó, mostra aqui, depois eu mando para vocês, vocês vão visualizar melhor. Olha como que o mundo vai diminuindo com o passar dos anos. Por quê? Agora as distâncias ficaram muito menores. Aqui está dando exemplo da velocidade do meio de transporte, mas também pode pensar na ideia da informação. Tá? A ideia das redes que você tem no mundo, conectando. Muito legal essa imagem é até velha, 2013. Gente, esses pontos em rosa aí são cabos de fibra ótica, cabos submarinos. Como assim, professor? Existe um cabo submarino, um cabo de fibra... Gente, no fundo do oceano, todos esses pontos rosa que você está vendo são cabos que estão no fundo do oceano, ligando um continente a outro. Por quê? Para você ter um maior deslocamento de informação, fluxo de informação. Toda vez que você entra no Facebook, tanto que é facebook.com, não é .com.br, é porque.com. Tudo que é .com vai para os Estados Unidos. O servidor do Facebook não está no Brasil, está nos Estados Unidos. Tá? O servidor do WhatsApp não está no Brasil. O servidor do Instagram não está no Brasil. Então, toda vez que você entra nesses aplicativos, você está conectando com pessoas, você está conectando com o servidor fora do Brasil. E como que é feito esse deslocamento de informação? Através de fibra ótica. Por isso que a internet é sempre mais lenta no horário de pico. 7 horas da noite, 8 horas da noite, a internet sempre é mais lenta. Por quê? Porque esses cabos de fibra ótica têm o seu limite de informação. Cria um engarrafamento. Todo mundo querendo usar na mesma hora. Tá, galera? São esses fluxos de informações, conforme eu falei com vocês, uma população online. Estou passando isso mais rápido e vou mandar para vocês. Tá?
As transnacionais, conforme falei com vocês, o que são transnacionais ou multinacionais? São empresas globais, são empresas que estão presentes no mundo inteiro. Exemplo, acredito que vocês viram que a Disney comprou a Fox. A Fox, que é uma empresa gigantesca, foi comprada pela Disney, que é uma empresa maior ainda. A Disney é dona de muita coisa, muita coisa. E é interessante a gente ver como que há sempre essas empresas globais, elas tendem a comprar essas empresas menores que estão crescendo. Por quê? Para manter a sua hegemonia, o seu controle. Tá bom, galera? Eu vou finalizar por hoje. Vamos finalizar aqui